E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador para mais um vídeo de Calamidade RPG. E fazendo nossa review desse episódio, eu já venho falar aqui no começo do vídeo que eu vou ter algumas críticas sobre algumas explicações que foram dadas. Não significa que eu não gosto do RPG, galera. Eu adoro o RPG da Calamidade, adoro toda a construção das histórias. Porém, tem coisas que, por mais que tenham sido explicadas, galera, eu entendi 100% do que ele disse. Porém, mesmo entendendo, mesmo fazendo sentido, eu não gostei. Eu gostaria que fosse algo mais interessante. Não ficou legal algumas coisas que eu vou falar, tá? Então, se você não concorda com a minha opinião ou quer dar um ponto assim, tipo, mas você não percebeu essa parte aqui, escreve nos comentários aí certinho. Mas caso eu tenha entendido sim, aí eu vou retrucar você e tal. Mas tudo na humilde, na conversa. Nada de raiva ou nada de ódio, não é isso. É uma conversinha simples aí, caso você discordar de alguma coisa e coisa do tipo, ok? Então, vamos lá, começando com a magistrada. A primeira coisa que ela vai fazendo é conversando com a galera, explicando algumas perguntas que eles têm, tanto como, como que a gente vai derrotar o Kian? Ela vai falar, não, as relíquias vão ser o suficiente para derrotar Kia. Aí quantas? É uma ou duas? Aí ela já não começa mais a responder. Enquanto isso, ela vai fazendo um ritual para destruir os corpos dos outros mascarados que estavam lá. E ela usa o mesmo ritual que o Kian utiliza para destruir corpo assim no ar, que vai desfazendo eles. Eu não tinha percebido, tinha achado que aquilo podia ser um ritual do medo, já que eu tinha visto o Kian usando, mas pela magistrada ter usado, é bem óbvio, aquilo é um ritual de conhecimento, ok? E todo mundo começa a ficar irritado com a magistrada. Ninguém fala necessariamente que era pra mim ter tido, então, escolhido o lado do anfitrião. Mas todo mundo tava com muita raiva dela não responder tudo e quando responde ainda fica um pouco em contraponto. E o Joey, ele tava com raiva, ele tava falando que tinha mesmo abandonado a galera, que ele tava triste por ter abandonado todo mundo, mas ao mesmo tempo ele tava com raiva do Arthur, não do Arthur em si, mas ele tava com raiva de si mesmo por causa que o ritual do ódio foi usado nele e ele teve que bater no Dante e tal, mas a galera acalma ele e aí ele conversa com a magistrada de boa. E o que a magistrada fala para eles em toda essa conversa é o seguinte, que essa é a parte que eu não gostei, aproveitando para falar, que é o seguinte, a magistrada, ela tinha feito o trato com Joby, o trato era que ela ia proteger a galera da ordem, ok? Porém, quando Kian foi despertado, ele utilizou um ritual de medo. Eu não lembro exatamente que ritual é esse, tá, gente? E quando ele realizou esse ritual de medo, ele deixou as máscaras. Foi uma forma que os jogadores falaram, deixaram ela mais lenta. Eu diria que ela ficou mais fraca, de certa forma, né? Eu acho que seria uma forma melhor de descrever. Mas tornou elas mais fracas. E por causa disso, elas tiveram que mudar um pouco o acordo com o Joey. Eles perguntaram quais são as prioridades, porque não vai dar para salvar todo mundo. E aí ele falou: Dante, Arthur e Kaiser. Essas são as 3 prioridades dela. Então a máscara continuou a tentar salvar todo mundo, mas ela não ia conseguir salvar todos. Mas quem que estava fora de todas essas amarras? O Kaiser, porque ele tinha, ao que foi dito por uma das pessoas, que se eu não me engano foi o Dante, não lembro exatamente, ele tinha um ritual de medo, ou seja, ao que eu entendi, um deles falou que o Cinerária é um ritual de medo. Não sei quando ele ganhou o Cinerária, por isso que eu fiquei me perguntando. E isso são coisas que você pode me responder no comentário. Eu sei que um deles falou que Cinerária é ritual de medo. Não tenho certeza se quem falou isso tá falando a verdade ou foi apenas teoria, ok? Outra coisa, quando que ele ganhou o Cinerária? Eu não lembro quando que ele ganhou o Cinerária. Ele ganhou na hora, ele tinha ganhado na hora que ele upou de nível, naquela vez que ele upou no trono, sentado no trono. Quando que foi que ele ganhou Cinerária? Isso eu não lembro. E aí, com esse ritual de Cinerária, ele pôde teleportar os outros 2. Com isso, lembra que ele tinha 3 na lista do Joey de pessoas que ele tinha que salvar. Então foi 1 por 2, ok? Então, tipo assim, ou morria 2 ou 3, ou só 1 morria e 2 fugiam. Então, meio que, digamos assim, que o Kaiser ele estava fora do acordo porque ele podia, tipo, meio que transcender essa teoria do acordo. Pelo menos foi o que eu entendi ali. É outra coisa. Eu acho que eu entendi um pouco errado, então, mas eu não curto muito essa coisa de, não, ele estava fora das amarras, ele tinha um poder do medo,
foi 1 por 2, teve que um morrer pra salvar dois, cara. Pelo menos eu salvei mais de 50% do nosso acordo. Não, pra mim a máscara errou. A máscara fez um acordo que ela não tinha capacidade de cumprir. Ela não cumpriu o acordo. Então, por isso que eu fico com raiva, tá, gente? Logicamente que pode falar, a máscara fez o acordo e ela achava que o Kia era fraco o suficiente pra eles conseguirem fazer tudo, mas eles não conseguiram. Mas mesmo assim, fosse uma coisa da máscara falar, a gente é impotente, a gente não conseguiu, foi mal, desculpa, por isso que a gente quebrou o acordo. Mas não foi nada disso. E outra coisa é que também é dito que quem tirou o Joey foi o diabo. Eu não sei porquê, porque até onde eu sei o diabo só invoca a criatura, mas em algum momento eles fizeram alguma espécie de pacto. Não sei se outra pessoa fez um pacto, mas alguém fez um pacto que tirava o Joey, ou como o diabo mesmo disse, foi um presente. Ele quis dar esse presente pra galera. Mas depois disso, eles vão para a sala da recompensa, que a magistrada fala que tem uma recompensa, ela some e é uma sala dos espelhos. O Baloo, ele enfia o rosto em um desses espelhos, que é o espelho do sangue, e ele tem uma visão horrível sobre o irmão dele. Já já eu volto para explicar mais coisas sobre o Baloo, ok? E ele fica com 1 de sanidade. O Baloo terminou essa parte com 1 de sanidade, mas depois ele curou, dando um descanso mental, ok? E aí também foi uma coisa legal. Descobrimos como que cura. Sanidade e vida. Ele explica tudo isso no episódio. Porque alguns episódios atrás, em uma análise, eu perguntei como que cura sanidade e ninguém soube necessariamente me explicar. Mas agora a gente entendeu. É com descanso mental, ok? Eu diria que aquele portal que eles entraram, de certa forma, é um portal que leva para o próprio elemento. Então, na hora que o Baloo entrou, ele entrou dentro do próprio elemento de sangue, saca, gente? Então, qualquer um daqueles dali levaria para uma coisa bem horrível. Então, eles puxaram um item cada um. Foi o coração, que ficou... Quase tudo ficou com o Arthur, na verdade. Eu não lembro quem ficou com qual. Mas o coração, que quando você receber um dano, você pode, tipo, apertar o coração. Usar o coração como reação. Você aperta ele e você toma metade do dano que você for receber. A caveira, que vai deixar uma pessoa com velocidade mortal por uma cena. Então, ativou, a caveira sumiu. Desapareceu uma única vez. E você vai ficar com velocidade mortal, que o Gal usa muito, por exemplo. E outras pessoas também já utilizaram. Um pergaminho que eu achei interessante, como o Selbit falou, é um pergaminho que você usa e você cura pontos de esforço. E eu achei interessante porque é uma vez por pessoa. A galera ficou meio em dúvida, mas depois o Selbit explicou. É porque você vai ler, você já sabe o que tem no ritual. Mas a pessoa do teu lado não sabe. Você passa pra ela, ela lê. Ah, agora eu sei o que tem aqui no ritual, não. No pergaminho. Ah, tá, ganhei ponto de esforço. Você vai passando. É um item coletivo. Já tá na mão do Veríssimo e tal. E o relógio, que agora eu esqueci o que faz, tá, gente? Me desculpe, mas tinha um relógio que também tinha uma funcionalidade interessante. E o mais importante foi o papel preto. Era um papel que, ao que disseram, é o papel necessário para completar o Grimório do Arnaldo, o Grimório da Calamidade. Voltando para falar do Baolu, ele tá começando a falar mais coisa. Primeira coisa que ele falou é que o machado não é dele, o machado é do irmão. Depois ele fala sobre... Ele não tinha uma filha, ele tinha uma sobrinha que morreu. E ele tentou muitos anos tentar encontrar uma cura, mas ele não encontrou. E hoje em dia ele vê que tinha formas paranormais de acontecer uma cura. E isso pode ser um problema mais para o futuro, gente. Se alguém falar, vamos lá, Balu, se a gente fizer tal coisa, ela pode voltar, eu acho que o Balu ele faria um acordo se desse uma forma de voltar, seja com o diabo, seja com o Kian, falando que se a gente fizer a calamidade, tudo voltar para trás, ela não morreria, porque, sei lá, a doença dela foi uma doença paranormal, ou coisa do tipo. O Balu, eu acho que ele concorda, gente. E, como sempre, tem conversas engraçadas do Joey, dando aquele jeito dele de não quer fumar, não quer fazer tatuagem, e aí teve muita coisa legalzinha nessa sessão deles conversando sobre essas coisas, principalmente conversando com o Arthur, tá? Outra coisa que eu não gostei nessa sessão é que, como eu já disse num episódio, eu não gostei da Karina e dos outros terem o mesmo nível do Joe e das outras pessoas, porque eu não curto essa ideia deles estarem no mesmo nível. Pra mim, não faz sentido eles estarem no mesmo nível. Mas Karina, Balu, Rubens, eles já estão com 50% de exposição paranormal. O Dante está um pouquinho acima de todo mundo, já estava há um tempo atrás. O Arthur também está com 55%.
O Balu foi o único que não transcendeu, tá? Desses daí, o Rubens transcendeu, a Karina transcendeu e o Arthur transcendeu. O Dante transcendeu na passada. E o Joey, ao que eu entendi, ele ainda não tem 55%, ele só tá com 50%. Ou ele vai pra 60%, quem sabe, não tenho certeza. Ah, tinha esquecido de falar. O Joey provavelmente perdeu todos os seus poderes da máscara. Ele não conseguiu usar nenhum poder na sessão, ele não tentou fazer. Então eu não sei quais poderes ele perdeu. O Joey, ele deu a máscara dele de volta pra Magistrada em troca das memórias, que não foram quase nada de memória, tanto que eu acho que o Selbit poderia ter feito mais coisa, tá? Ele só viu isso durante esse tempo, é um ano que dava pra colocar algumas coisas interessantes, já que ele sempre gosta de conectar as coisas, né? E ele falou tirar todas as suas resistências que a máscara dava. Eu não sei se isso inclui os poderes. Então, possivelmente, o Joey perdeu muito poder, tá, gente? Mas o Joey era muito poderoso, mesmo antes de pegar a máscara. Então, não sei o quão poderoso ele ainda vai estar. E durante a conexão, se eu não me engano, foi o Arthur que ele falou com uma entidade do sangue, uma outra entidade dessa vez. E pela voz, pelo jeito que falava, pela questão do sangue, eu não sei, mas parecia que ele estava se conectando com o diabo. Eu até achei estranho, mas não tenho como falar nada. A voz que o Selbit usou era a voz do diabo, mas eu não sei se era ele não. Depois disso, eles saem todo mundo da dungeon, e aí eles vão na parte de onde estava o dragão metálico, já que eles explicam pro Veríssimo sobre a questão da Clarissa. E quando eles vão lá, putz, eles percebem, eles choram, principalmente o Veríssimo chora, no caso, todo mundo fica meio triste com o que a Clarissa fez. Eles acham um portal de sangue, e aí eu tenho uma questão, eu não sei se de certa forma, a Clarissa morreu, ou se ela foi transformada em uma criatura de sangue, ou se ela só mesmo tava sangrando mesmo, porque quando ela ou ela tava cheia de sangue, é porque tem um rastro de sangue, gente, até um portal de sangue, que o portal de sangue provavelmente foi feito pelo diabo. Então, se ela saiu dali, por que tinha um rastro de sangue dali pra onde ela foi? Alguma coisa aconteceu ali, gente. Ou o diabo andou até ela, mas o diabo não deixa a marca de sangue no chão. Então, não sei se ela se tornou uma criatura e entrou dentro do portal, se ela ganhou algum poder de sangue ou ela estava cheia de sangue, mas era um rastro muito grande de sangue. Então, isso é estranho. Eu não sei o que teria acontecido com a Clarissa necessariamente. E o casaco do Tristan ficou pra trás. Isso ficou pesado, velho. Principalmente pensando que, tipo, a Eren ficou tanto tempo com esse casaco, velho. E no final foi pra essa mulher que traiu todo mundo, cara. Também tem uma coisa que eu esqueci de falar, a foto do Rubens e do Balu. Eles são as pessoas mais conectadas, gente. Os dois estão um perto do outro. O Balu, a maior conexão dele é com o Rubens, e o Rubens só conversa mesmo é com o Balu. E ficou muito interessante as fotos. Só queria falar pra guardar de recordação aqui também no vídeo, falar delas. E vamos lá para as últimas coisas que eu quero falar nesse vídeo. Foi muito chocante saber que a Agatha foi levada e que a mansão está sendo atacada. A galera tinha que escolher rápido, eu já estava nervoso porque a galera não estava logo escolhendo quem ia para cada local. Mas vai ser legal porque, como o Selbit disse, vai dividir em mais duas equipes. Então a gente tem a equipe Ordem 1, a equipe Ordem 2 e a equipe Kian, né? Não dá mais para falar de Gal, a equipe Gal. Só que uma coisa interessante que eu tenho para falar para vocês que é o seguinte. O Arthur, ele recebeu mais mensagens do que o Dante. O Dante só recebeu mensagem da Agatha. E o Arthur também recebeu uma mensagem com a pessoa falando burro me liberta, burro me liberta, burro me liberta, burro me liberta. Mais de 100 mensagens, ou era 1000 mensagens disso. E, gente, quem que fala desse jeito? Pelas minhas teorias, quem que fala desse jeito que meio que, tipo assim, grita morra, 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 morra? Eu acho, não tenho certeza, mas isso é o Gal mandando mensagem pro Arthur. Quem que apertou o botão? Arthur. Então, o Arthur que meio que definiu para onde o Gal foi. Não necessariamente ele escolheu, mas o anfitrião mandou para algum local onde que o Arthur que tem acesso, já que foi ele que libertou. E ele ficou com esse burro me liberta, já que foi ele que salvou o Gal. Minha teoria é que quem tá mandando mensagem para ele é o Gal. Não sei como que o Gal tem o número do Arthur, mas ok. Essa é a minha teoria. Vocês podem falar qualquer coisa, até porque o Gal, se eu não me engano, também tem uma coisa do Gal não saber direito como que funciona celular e essas coisas. Ele foi muito mais preocupado em fazer ritual. Mas se vocês tiverem alguma teoria de quem era que tava mandando mensagem burro me liberta, fala aí, mas eu acho que é o Gal. E a parte mais importante desse episódio é quando o Dante começou a falar que ele foi no Santo Berço. Ele procurou pela cidade por muito tempo. Ele tocou nos túmulos do Chris, Tiago,
Brulho, lembrando que o do Thiago não tem o corpo do Thiago ali, tá? Do Brulho e dos outros dois Galdélio e os Abutres que foram enterrados ali, se eu não me engano tinha sido 2 ou foi 3. E eles estavam abertos, os túmulos estavam abertos. E isso é uma coisa ruim, gente. Significa que alguém levantou os corpos deles de volta, velho. E isso me deixou muito preocupado. E o pior foi o Dante falar que ele entrou na floresta e sentiu algo lá dentro. É o que eu tinha pensado desde o começo, cara. A bombinha de fogo pode ter dado muito trabalho pro Deus da Morte, mas eu acho que o Deus da Morte não morreu. Eu não acho que toda a civilização deve ter voltado, tá, gente? Porque, como é dito, quando a Relíquia da Morte ela não tem um portador, ela vira aquelas civilizações antigas, como era o Santo Berço. Porém, quando ela tem um portador, aí ela não é mais uma civilização maluca, ela tá dentro do portador. E o Deus da Morte, a Relíquia da Morte, sendo portada pelo ferreiro. Então eu acho que faz bem sentido eles chegarem lá e tá um ferreiro, quem sabe, mais maluco, quem sabe meio que explodido, então partes dele meio que conectadas e partes não. E até teorizando uma coisa, que no passado a gente viu, não viu o rosto inteiro, mas pela silhueta, era o Deus da Morte que entrou lá no passado, naquela vez que eles estavam na Horda Calamitas, tá? E por causa daquela imagem dele, eu penso assim, cara, será mesmo que a Relíquia da Morte ia ficar assim em todo mundo que ela se conecta? Ou se foi por causa do ferreiro? Naquele momento eu acho que era realmente o Deus da Morte ferreiro, e por causa do poder dele, ele voltou no passado, ok? Já que ele pode estar em mais de um local diferente no tempo. Então eu acho que aquilo era o mesmo ferreiro que a gente conheceu, só que no passado. E isso dá ar pra muita coisa acontecer. Será que eles vão voltar pro Santo Berço? Será que a Relíquia da Morte vai aparecer em outro local? A galera tava teorizando em ela tá em outro canto e coisas do tipo. O que é que será acontecer? A Agatha vai se dar mal ou vai ser a galera que tá na mansão? Ai, eu tô muito nervoso, galera, pra isso. E, assim, eu não acho que tá no final do RPG, tá, gente? Eu não acho que a gente tá chegando perto do final. A gente só achou uma relíquia até agora. Mas Desconjuração, galera, foi um VaptVupt, sabe? Quando eu percebi que tava perto do final, é quando o Selbit falou. Esse é o penúltimo episódio e voltamos amanhã com o último episódio de Desconjuração. Então, meio que tipo assim, quando Desconjuração chegou no final, eu não tava nem percebendo. Então, eu espero que não seja que a gente não esteja chegando nos episódios finais. Mas tá parecendo muito a correria do Desconjuração na parte final dele. Todo mundo já tá desenvolvido, vamos pro boss final, luta final, todo mundo vai se juntar e meter o cacete. Mas já que até onde eu sei, Calamidade é a última Ordem Paranormal, a última temporada do RPG do Selbit, até onde eu sei, tá? Não tenho certeza. Eu não acho que ele acabaria agora, mas tá com uma cara de que vai acabar agora. Mas é isso. Adorei o episódio, mas tive muitos problemas com algumas coisas. E é isso aqui que falou com vocês. Foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.